Irmãos queridos, bom dia para todos, primeiramente, né? E também agradecer carinho, oração, preocupação que vocês têm demonstrado com minha vida, com a minha família, né? Eu estava ali muito emocionado com a emoção do João, né? Fiquei emocionado com a emoção dele e ele falou uma coisa certa, né? Ninguém é super-homem. Nós somos seres humanos apenas com chamados às vezes específicos para uma coisa, funções diferentes, mas todos nós somos seres humanos, lidamos com fraquezas, lidamos com momentos difíceis da vida, às vezes parece que estamos mais preparados para alguns momentos, às vezes nos sentimos fragilizados em determinados momentos. Isso está acontecendo com a tua vida, é porque você é um ser humano como todos nós somos. Eu falo isso porque muito se falou de um cristianismo blindado, né? Isso biblicamente não existe. Jesus chorou de verdade no Getsemane. Ele sofreu angústia de verdade. Paulo também estava de verdade angustiado quando diz assim: Timóteo, vem estar comigo depressa. Preciso muito de companhia. Ele não estava blindado, ele era um ser humano ali, né? Imagino João na ilha de Patmos, imagino Pedro depois de ter negado Jesus, imagino Elias depois de ter desbancado os profetas de Baal, sente medo, se esconde. Então, o cristianismo não é algo blindado como se foi desenhado. É uma vida vivida por seres humanos que estão em Cristo, mas que vivem nesse mundo. E também sujeitos às intempéries da caminhada. Não somos diferentes de ninguém. A diferença é que estamos em Cristo. Como eu disse há 2 domingos, nós não sofremos sozinhos, sofremos com Ele. Com Ele também seremos glorificados. Então, mais uma vez, obrigado pela preocupação, pela oração. De fato, são momentos muito difíceis mesmo, porque são muitas coisas ao mesmo tempo, não só na minha família, irmãos na igreja, obra na igreja, muita coisa que envolve a cabeça de um homem como eu. E eu tenho procurado guardar a minha mente, porque eu sei da minha importância para a igreja, eu sei da minha importância para minha esposa, para minha filha, eu sei disso. Então, eu procuro blindar a minha mente, procurar protegê-la. Ontem eu senti muita pressão intracraniana. Essa foi a razão de eu não ter ido no casamento da Carla. Eu conversei com ela. Não tinha condições de ir mesmo, estava muito pressionado dentro da cabeça, talvez pelo acúmulo de muitas coisas, né? E uma das coisas que o Dr. Nélio, que é o meu urologista, que foi o que primeiro percebeu a diferença dos exames de PSA e me orientou a procurar atendimento. Ele sempre me disse o seguinte: Afrânio, você precisa estar emocionalmente bem por conta da tua cirurgia. Fisicamente você está bem, você é jovem, né? É um senhor jovem, você tem músculos, você tem disposição física, tudo isso coopera para você nesse momento. O que você precisa também é estar bem emocionalmente. Você precisa, porque isso ajuda muito. Então, mais uma vez eu agradeço e mais uma vez eu peço que continuem orando por minha vida. Tá bom? Eu quero ler um texto bíblico, que é o texto que a gente tem lido, né? Mas é Romanos 1, versos 16 e 17. E a gente está lendo esse texto a título de ponto de partida mesmo, né? A fim de trazer lembrança da nossa mente das coisas que o Senhor tem nos falado, para depois nós mergulharmos naquilo que Ele nos fala nesta manhã. Então, Romanos 1, versos 16, 17, que é o texto que a gente tem muito utilizado já há algumas semanas, desde o mês passado, né? A gente tem trabalhado porque as pregações, os sermões
E as aulas de escola bíblica no mês de junho, elas são continuidade daquilo que falamos em junho. Melhor, do mês de julho, continuidade daquilo que nós falamos em junho. Em junho nós falamos sobre o Evangelho, lembra disso? Foram domingos maravilhosos aqui. E em julho nós estamos falando da vida que o Evangelho nos traz. Então, é sequência, eu gosto de situar vocês nisso, porque a gente não está aqui com pregações avulsas, né, querendo animar a plateia. Nós queremos construir algo, né, na mente, no coração e na vida cristã. Isso requer sequência, requer exposição bíblica, requer compromisso com a Escritura, de fidelidade ao texto e aquilo que ele quer nos mostrar. Então, Romanos 1, versos 16 e 17, esse texto nos diz o seguinte, são palavras do apóstolo Paulo, né? Ele vai dizer, pois eu não me envergonho do Evangelho, e ele vai explicar por quê que ele não se envergonha, ou, mais precisamente dizendo, que o texto original é, eu me orgulho do Evangelho. E ele vai dizer por que ele se orgulha do Evangelho, dizer porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então ele diz que não tem outra fonte de salvação se não for pelo Evangelho. E ele fala isso em outras partes, né? Não só ele, mas os apóstolos, o próprio Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a gente deixa claro, isso é bom a gente evidenciar num tempo de cristianismo em que as pessoas estão adentrando as igrejas, muitas vezes não por Cristo, não por conversão, muitas vezes por adesão, muitas vezes para seguir um movimento, muitas vezes porque se familiariza com o ambiente que vê, e isso não produz conversão, isso produz adesão de pessoas a um grupo religioso evangélico. Então aqui ele é claro, por que eu tenho orgulho do evangelho? Porque ele é o único. Ele é o poder de Deus para a salvação, não tem outro lugar, não existe outra fonte, não existe outra maneira, não existe outra possibilidade. Ele diz que ele é o poder de Deus para a salvação de todos. Aí ele começa tanto de nós, judeus, para quem foi feita a promessa messiânica, quanto a todos, gregos, bárbaros, gentios, porque a universalidade do evangelho. O evangelho, ele é para todas as pessoas, né? E ao pregar o evangelho, todas as pessoas podem encontrar a salvação que ele traz. E ele diz que ele é o poder de Deus para salvar, porque nele se revela a justiça de Deus. E a justiça de Deus é que nos tornou justificados. E uma vez justificados, nós temos comunhão com ele. E uma vez que temos comunhão com ele, nós fomos devolvidos à vida. Acho que aqui dá para entender, né? O que a gente começa a falar, está falando em julho, é sobre esta vida. Né? Primeiramente, a gente vai entender, lembrando um pouquinho, quem lembra do que foi falado domingo passado? Não gosto de fazer essa pergunta, porque às vezes a gente esquece rápido das coisas, né? Mas domingo passado nós falamos disso, nós falamos que o evangelho não só salva, ele produz vida. E na ocasião a gente falava, se o evangelho produz vida, a gente entende então que sem o evangelho estamos mortos. E a gente leu Paulo dizendo, ele vos vivificou estando vós mortos. Mortos em quê? Em delitos e pecados. Por que mortos em delitos e pecados? Porque delitos e pecados separam de Deus. Se separam de Deus, separam da vida. Separado da vida, eu estou morto. Embora eu respire, embora eu caminhe, embora eu viva, né? Mas é uma vida morta. E essa vida morta, segundo Paulo, ela tem alguns distintivos. Ela, por exemplo, ela é uma vida influenciada pelo príncipe da potestade do ar, em que Paulo diz, é o espírito que opera nos filhos da desobediência, daqueles que ainda estão em Adão. Por isso, filhos da desobediência, porque Adão desobedeceu. A Bíblia nos trata como filhos da obediência, porque estamos em Cristo, que foi obediente até a morte. Então, são pontos assim para a gente entender, logo no início da minha fala, para a gente desenhar um pouquinho, mapear um pouquinho a nossa mente, para procurar entender hoje, dando um passo mais sobre esta vida. Então, a vida morta que o Evangelho nos tirou e nos devolveu a vida autêntica, essa vida morta, o primeiro ponto é isso, ela era caracterizada pela influência do príncipe da potestade do mar, a antiga serpente lá de Gênesis. São vidas influenciadas por isso, mesmo que não saibam, mesmo que não tenha noção disso, a influência vem de lá. E por conta disso, por ser uma vida influenciada pelo príncipe das trevas ou
príncipe da potestade do ar, que é a expressão que Paulo usa em Efésios, essa vida é caracterizada por ser influenciada por ele. Ela é então caracterizada por se desenvolver segundo o curso deste mundo. E é o curso deste mundo caído. Então a gente começa a ver aqui no desenho bíblico, canônico, que a vida morta é influenciada pelo príncipe da potestade do ar, que é a mesma serpente que seduziu os nossos primeiros pais, e uma vez que é influenciada por ela, ela segue o curso deste mundo. Este mundo que João vai dizer, jaz no maligno. Então, reparem como as peças se encaixam na nossa mente. Então, se o mundo jaz no maligno, e esse maligno é chamado de príncipe da potestade do ar, é o espírito que atua nos filhos da desobediência, a consequência disso é uma vida segundo o curso deste mundo, é uma vida que vai procurar fazer os desejos da carne e dos pensamentos. É uma vida morta. E ela é muito perigosa porque ela é uma vida morta, rotulada como uma vida livre. E não é. Ela é uma vida escrava. Ela é escravizada pelo príncipe da potestade do ar. Quando a gente para nesse ponto, irmãos, é inevitável não lembrar de pessoas que estão fora daqui, que pessoas que viraram as costas para a igreja, para o evangelho, às vezes amigos, irmãos, filhos, e estão vivendo a vida morta, achando que são livres. Essa conta, inevitavelmente, vem. Essa conta vai produzir pessoas doentes, pessoas com graves doenças existenciais, mentais, emocionais. Por quê? Porque estão procurando viver fora da vida. Estão procurando vida onde não tem. Estão se alimentando de uma vida mentirosa. Então, antes da gente caminhar, já que a gente falou da vida morta, eu quero falar também de uma vida cristã daqueles que dizem que estão em Cristo, mas a vida não é autêntica, não é uma espiritualidade verdadeira. E a gente tem pelo menos 3 marcas aqui de vida cristã, porém não autêntica, não verdadeira, porque não é uma vida que deriva da fonte. É uma vida que deriva de outros pontos, de outras fontes, e eu quero pontuar com vocês aqui 3 possibilidades disso. Do que seria uma vida cristã falsa, inautêntica, não verdadeira. Primeiro, é a vida cristã que se vale de práticas religiosas externas. São pessoas que acham que por muito fazer, por muito se envolver, por muito estar, por muito acumular títulos, elas por estas causas estão desenvolvendo a vida cristã e não pode. E nem sempre isso é verdade. Pode estar desenvolvendo uma vida religiosa falsa, superficial, de uma fé espúria. Paulo rechaçava isso. Ele diz assim, Paulo diz que aqueles que se valem dessas coisas estão se gloriando na carne. Ele vai falar isso aos filipenses, ele diz, se alguém pudesse se gloriar na carne, diz ele, eu seria o primeiro. Porque eu sou judeu, sou fariseu, sou da tribo de Benjamim, eu fui zeloso da lei, segundo a lei eu fui irrepreensível no meu farisaísmo, eu fui discípulo de Gamaliel, eu fui educado no maior rigor da lei judaica, mas o que para mim tudo isso aí era lucro, eu considerei como perda, eu joguei tudo isso fora, eu considerei isso pobre demais, para que eu possa conhecer a vida que está em Cristo Jesus. Ele fala isso aos filipenses. Ele diz assim, para eu poder me encontrar nele e ser achado nele, aonde tem a vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender dentro da vida cristã é que nós precisamos nos despir do orgulho religioso, do orgulho dos títulos, do orgulho dos fazeres externos. Irmãos, isso é a fonte das hipocrisias dentro da igreja, pessoas que se camuflam dentro do seu carisma,
das suas habilidades, e vão enganando e sendo enganados sempre. Então, essa não é uma vida cristã verdadeira. É a vida, como eu disse antes de pregar, é a vida do cristianismo blindado, de que eu estou, Deus, eu sou poderoso, se você pode, você é capaz, determina. Essas coisas todas são falsas. E a vida prova que isso é falso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe também cristianismo falso, vida cristã inautêntica. E a primeira característica é essa, é a vida que se confia em práticas religiosas externas. A segunda, que também é inautêntica, é a vida cristã que a pessoa que desenvolve esse tipo de vida que eu vou falar agora, ela pensa que está espiritualmente bem sempre quando tem algumas experiências místicas, sensoriais. Então isso também não é um cristianismo autêntico. Tem muita gente sendo enganada por isso. Você cria um culto com ambientes sensoriais enormes, as pessoas mergulham naquela atmosfera de sensações e entendem que ali está fluindo a vida cristã nela, a vida com Deus, a experiência com Deus. E quando ela sai dali, que ela encara a segunda-feira, ela vê que a vida continua a mesma e que ela não é páreo para a vida, coisa nenhuma, foi enganada na véspera. Porque isso não é vida cristã. Paulo também dizia isso aos Colossenses, as pessoas que estão enfatuadas, elas prestam culto aos anjos, elas pensam que isso tem algum poder contra a sensualidade, mas não tem, estão enredadas de forma místicas. Então, por um lado, a gente tem um evangelho legalista, que produz vida cristã falsa, por outro lado, nós temos o evangelho místico, que produz também vidas cristãs falsas. E há um terceiro e último ponto para eu tratar aqui, porque primeiro a gente tem que tratar da vida que parece ser verdadeira, mas não é. E a terceira é a vida cristã que entende que por estar em Cristo agora não tem mais parâmetros nem limite, ele faz o que quer. Então, a primeira é marcada pelo legalismo, a segunda é marcada pelo misticismo e a terceira é marcada pelo antinomismo, vamos dizer, ou seja, pessoas contra a lei de Deus, acham que são livres para fazer o que quer, mesmo estando na igreja. São pessoas que estão na ceia, pegando do pão, do cálice, e saem daqui, estão vivendo a sua vida como qualquer um que não conhece a Cristo. Isso é falso. Então, irmãos, visto o que é uma vida morta na carne, aqueles que não estão em Cristo, e vindo também o que é uma vida falsa para aqueles que dizem estar em Cristo, a gente precisa, então, agora, pela Escritura, trabalhar a vida cristã autêntica. O que ela é, de onde ela vem, quais são as marcas dela. E para isso eu vou ler com vocês o texto de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 17 e 18, que ele está fechando um argumento aqui importante para a gente refletir. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18, ele diz assim: eu vou ler esses dois textos e o meu sermão daqui por diante, ele se vale desses dois textos, mas eu posso transitar em outros textos também. E vou fazer como eu fiz semana passada, eu vou expondo a escritura, expondo os textos, expondo as ideias, e quando eu ver que o relógio ali adiantou, eu vou parar e continuo no domingo que vem. O importante é que a gente absorva bem o que é uma vida cristã autêntica. E para entender que existe uma vida cristã autêntica, a gente tem que admitir que pode existir uma vida cristã inautêntica. Ou uma vida dita cristã, mas inautêntica, e a gente já viu quais são as três categorias dessa vida cristã inautiva. Foge delas, tá? Foge do legalismo para você se achar bem com Deus. Se você está cumprindo todos os regulamentos religiosos, você não consegue fazer isso. Foge também, né, da vida mística, né, que você se acha bem com Deus se você estiver sentindo alguma coisa. Foge disso. E terceiro, foge de uma vida licenciosa, né, que você acha que pode fazer qualquer coisa só porque a graça de Deus já te alcançou. Então, o que é a vida autêntica? Com base nesse texto, ele diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esses 2 versículos, eles são de uma profundidade, talvez que transcendem a nossa capacidade de perceber toda a verdade que ele nos traz. E quando ele fala que o Senhor nos transforma de glória em glória na sua imagem, aqui a gente se remete a um propósito eterno de Deus, daquilo que Deus queria antes que houvesse mundo, que nós fôssemos a imagem dele. Esse é o propósito eterno de Deus, que nós fôssemos a imagem dele, vivêssemos como imagem dele, representássemos o reino dele, que ele trouxe à terra. Então, essas palavras de Paulo já nos remetem a um senso de eternidade, de algo que surge na mente de Deus, de um grande propósito de Deus. Eu acho que a gente deve entender isso, porque muito se fala, às vezes nós vamos evangelizar e fala assim, Deus tem um propósito para a tua vida. Nem você sabe qual é o propósito para a tua, você não vai saber qual é o propósito para a vida dos outros que você está evangelizando. Qual é o propósito para a tua vida? Você já parou para pensar nisso? Por que a Escritura diz que tudo coopera para o teu bem? Que bem é esse? Tem relação com isso? Que somos, por meio do Espírito, transformados de glória em glória na imagem dele? Vamos lá, o que diz, por exemplo, Romanos capítulo 8? Vamos ler aqui rapidamente, só que tem o seguinte. Eu queria te instruir, quando você lê esse texto que eu vou ler agora com vocês, não desligue tua mente do texto que nós acabamos de ler, eles estão interligados, eles estão desenhando algo para nós. O texto que nós acabamos de ler fala que, paulatinamente, de glória em glória, nós somos transformados à imagem de Deus por obra do Espírito Santo. Então, isso que Paulo está falando aqui é o que Deus sempre desejou. É daqui que flui vida autêntica. É aquilo que Deus sempre desejou. É aquilo que está nos decretos eternos de Deus e que eu preciso saber. Do contrário, a minha vida não tem sentido. Se eu não souber disso, a minha vida não tem sentido. E uma vida cristã sem sentido é uma vida cristã que vai mendigar alguma coisa a cada domingo para poder sobreviver entre um domingo e outro. E é aqui que a gente vê a falácia de um cristianismo sem conhecimento, sem profundidade, e que é muito comum nos nossos dias. Por isso a igreja enfrenta severas críticas, e muitas dessas críticas que são severas, elas são honestas, elas são verdadeiras, críticas merecidas. Então vamos lá, Paulo vai falar isso em Romanos 8, não tem como eu detalhar tudo isso aqui, mas eu quero só que você me acompanhe aqui no raciocínio. Verso 28, né? Porque eu estou me domando que eu poderia pegar lá do verso 26, quando ele diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece a vontade de Deus, não é isso que está no verso 26? Ele intercede por nós porque ele conhece, ele intercede segundo a vontade de Deus. É aqui que faz a diferença. Ele não intercede segundo aquilo que a gente quer. Ele intercede por nós para que o decreto eterno de Deus se cumpra. É segundo a vontade dele que ele faz isso. Por isso que no verso 28, repare o verso 27, quando ele diz, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Olha que coisa interessante. É diferente de você orar comandando Deus. É diferente de você dar comando. É o Espírito intercedendo por você para que a oração seja correta. Porque ele intercede segundo a vontade de Deus. E ele vai começar a falar dessa vontade de Deus a partir do verso 28. Acho que eu quero que você preste atenção. Quando eu falo para você prestar atenção, eu estou falando de verdade. Tem que prestar atenção, porque o meu maior desejo é que você entenda. Você pode sentir todas as emoções, mas depois que você entender. Você entender, você chora, se emociona, aí é legítimo. Mas não confunda compreensão com emoção. Nós podemos ter emoções sem compreender nada. Ok? Então vamos lá. Ele diz que é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos, e no verso 28 ele diz, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui todas as coisas, aqui no grego, todas as coisas mesmo. Então todas as coisas cooperam, até as coisas que nós não queríamos viver.
elas cooperam. Elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem daqueles que amam a Deus não é o bem que eu quero. É o bem que Deus decretou nos seus propósitos eternos. É aqui que está o sentido da minha vida. E eu preciso entender isso. Porque esse é um dos versículos talvez mais mal interpretados do cristianismo dos nossos dias. Porque tira o texto do seu contexto e vão trazer pregações motivacionais. Toda coisa coopera para o teu bem. E as pessoas então colocam um monte de coisa que elas queriam que acontecesse na mente e acreditam que aquilo que elas estão passando agora vai cooperar para que tudo aquilo que ela deseja aconteça. Aí você cria expectativa falsa e gera frustração nos outros, por não entender o texto. Então ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repare, você tem que ler isso entendendo que o Espírito intercede, porque ele sabe qual é a vontade de Deus. Então agora, sabendo disso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele diz, é daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui a nossa mente é remetida à ideia de um propósito que não vem de nós. É um propósito eterno. Que Paulo vai dizer em tom de exultação nesta mesma carta aos Romanos, já no capítulo 11, quando ele diz, insondáveis riquezas, inescrutáveis juízos, ninguém penetrou a mente do Senhor, ninguém foi o seu conselheiro, ninguém deu a ele primeiro, para que possa ser restituído. Tudo é dele, por meio dele, para ele, e a glória é totalmente dele para sempre. E aqui ele está falando que essas coisas que estavam nesses inescrutáveis juízos de Deus, nesses insondáveis pensamentos do Senhor, ele chama, é o propósito de Deus. Nós fomos chamados para esse propósito que ninguém conhecia, que ninguém imaginava, que ninguém seduziu, entre aspas, Deus para isso. Que ninguém foi conselheiro de Deus para isso. Está dentro dos decretos dele. Antes de você existir, antes de eu existir, havia um decreto eterno para a nossa existência. E o decreto eterno para a nossa existência vem dele, não vem de nós. Vem da eternidade, não vem do tempo. São propósitos eternos. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque esses que amam a Deus são chamados para o propósito de Deus. Pergunta inevitável que a gente tem que fazer, que bem é esse, que propósito é esse? As duas coisas estão simultâneas. O bem para o qual todas as coisas cooperam é o propósito de Deus, para o qual eu fui chamado. E qual é esse propósito de Deus? Você vai ver no verso 29 como é que ele começa em dimensões eternas. Ele diz assim, ó, porquanto os que de antemão conheceu, ele te conheceu antes de você existir. Te conheceu de antemão. Ele te conheceu antes de você respirar. Antes de você ter expressões físicas. Os que de antemão conheceu, o que ele fez? Ele deu um destino prévio. Ele predestinou. Nós temos um destino prévio. Fomos criados para esse destino. E nesse destino está a vida. Ele começa isso quando cria. E quando o autor bíblico vai dizer que ele tem um diálogo consigo mesmo. Porque quando Deus vai criar qualquer coisa da terra, ele diz, produza. Produza a terra sementes, produza o mar peixes. Peixes vêm da água, sementes vêm da terra, árvores vêm da terra. Por isso produza. Agora quando ele vai nos criar, ele fala consigo mesmo, ele diz, façamos o homem a nossa imagem. Ele vai nos representar. A gente tem um plural majestático aqui, façamos.
A gente vai ver claramente a trindade de Deus, claramente para quem coloca os olhos atentos, né? Porque o texto de Gênesis 1 vai dizer assim: disse Deus, singular, façamos o homem, plural. Então a gente tem Pai, Filho, Espírito Santo no ato criador. Como façamos o homem? Segundo a nossa imagem. Para quê? Para que ele nos represente. Por quê? Porque nós não temos corpo físico. Porque se eu criei o mundo físico, alguém com corpo físico tem que representar o reino cósmico ali. Então, para que tenha corpo físico, ele pega do pó da terra. Nos cria um corpo e sopra dentro desse corpo algo que ele não soprou em nada. Isso nos desfere de toda a criação e nos coloca acima de todas as coisas criadas para exatamente representar o Criador nas coisas que ele criou. O que o pecado fez? Ele não tirou essa imagem, mas ele distorceu essa imagem. E o homem que era para representar Deus, agora ele quer Deus para ser representado. E aqui muda tudo. Aí o homem começa a buscar vida onde não tem. Daí que vai surgir idolatria. Porque eles precisam da vida e eles estão separados da vida, eles criam deuses, ídolos, pensando que vão ter vida neles. Esse é o conceito do Salmo 115. Eles têm boca, mas não falam. Têm nariz, mas não cheiram. E têm olhos, mas não veem. Tornam-se semelhantes a eles todos que neles confiam. Olha que coisa tremenda, irmãos. Procurando vida onde não tem. Procurando sentido de vida onde não tem. Como é que começa o Salmo? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não é conosco, é contigo. Então volta para Romanos 8. Eu já sei que eu não vou dar conta de pregar tudo, mas venha comigo, tá? Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para ser... Aqui está. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Qual é o bem maior e qual é o propósito para o qual nós fomos chamados? Para ser conformes à imagem do seu Filho. Por quê? Porque o Filho é a imagem do Deus invisível. Porque fora do Filho, todos têm imagem deformada. Porque estão mortos, estão separados da vida. O que o Filho diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Fora de mim não há vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Reparem, irmãos, a gente está tocando em coisas que todo cristão deveria saber de uma forma muito dominada essas verdades. Porque é o âmago do cristianismo, é o cerne do cristianismo. Então, voltando aqui para o texto que nós abrimos, 2 Coríntios 3, 17, 18, ele diz que o Espírito então atua e vai nos transformando de glória em glória na imagem do Senhor. Por que isso nos remete a Gênesis? Porque Gênesis começa a mostrar que um propósito eterno adentra o tempo. Esse propósito eterno de fazer homens criados da matéria, com o fôlego da vida dentro, esses homens se tornam imagem de Deus no mundo material, criado por um ser imaterial, que é Deus. Compliquei ou vocês estão entendendo? Vocês precisam entender a ponto de chegar com seus filhos e falar assim: eu quero explicar para vocês de onde vem a vida. Para que vocês não busquem vida onde não tem vida. E se torna semelhante àquilo que você está buscando. É o que tem acontecendo, as pessoas estão se tornando semelhantes à cultura, porque procuram vida na cultura. Estão sendo semelhantes àquilo que eles procuram. Se nós procuramos vida em Cristo, seremos semelhantes a Cristo. Esse é o sentido do texto. Então vamos lá, irmãos. Dita essas coisas que vocês já entenderam, que essa imagem é algo que já estava na eternidade com Deus, e Deus nos criou para isso, e isso é ser conformada a essa imagem é o grande propósito de Deus para nós e o grande bem que faz com que todas as coisas cooperem. Aqui achei clareou. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Qual é o meu bem? Ser conformado à imagem de Jesus. Por quê? Porque esse é o propósito para o qual eu fui chamado.
Não fui chamado para ser rico. Fui chamado para ser conforme a imagem do seu filho. Por que o cristianismo quer vender riqueza, gente? De onde vem isso? De onde vem isso? Eu não fui chamado para ter uma vida de alegria, sem dor, sem tristeza. Não. Eu fui chamado para ser conforme a imagem de Cristo. E na imagem de Cristo tem dor, tem sofrimento, tem morte. Que aconteceu no tempo, no espaço, na história. Verdades para nós. Se a gente entender a Escritura, irmão, nós seremos outras pessoas, certamente. Voltando para o texto que a gente abriu, eu quero então mostrar para vocês alguns elementos da vida cristã autêntica. Eu vou tentar ir mais rápido aqui para eu finalizar esse sermão hoje, que domingo é ceia. Então, a gente viu aqui que o Espírito vai nos transformando de glória em glória. E essa transformação de glória em glória é o que a gente chama de vida cristã autêntica. Fomos transformados à imagem dele. Vida cristã autêntica é a vida que caminha para o propósito para o qual nós fomos chamados. Vida cristã autêntica é a vida que caminha para o bem maior de ser conformado a Cristo, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Você vai ver, por exemplo, por que Paulo aos Gálatas ele fica chateado? Porque os Gálatas começam recebendo o evangelho e depois querem procurar a vida no legalismo judaico. Aí Paulo fala assim, meu Deus do céu, vocês não entenderam nada. Aí no capítulo 4, mais precisamente no verso 19 de Gálatas, ele vai dizer assim, meus filhinhos, eu estou sofrendo dores de parto outra vez, até ver Cristo formado em vocês. Repare o verbo formar e os seus desdobramentos. O que ele diz em Romanos 8? Conformar. O que ele diz em 2 Coríntios 3? Transformar. O que ele diz em Gálatas 4,19? Formar. Tudo aonde? Em Cristo. Não tem vida cristã autêntica fora dele. A ideia aqui, para a gente prosseguir, é como essa vida é infundida em nós. Qual é a autenticidade dela? Quais são os distintivos dela? Então vamos começar assim, para as coisas mais óbvias, né? Para a gente tentar caminhar nas coisas mais profundas. E a primeira característica dessa vida cristã autêntica é que ela é uma vida real. O que é isso, pastor? Sim, ela não é uma vida forjada. Ela não é vida de adereços. Ela é uma vida real, ela acontece no tempo, no espaço, na história. Então, essa vida cristã autêntica, ela não está livre de dores, de sofrimentos, de lágrimas, de choro, também de alegrias, de momentos. Ela ocorre na história, ela ocorre no tempo, no espaço, na história. Então, ela se desenvolve no espaço temporal, embora ela deriva de uma dimensão eterna. Mas ela se desenvolve aqui no espaço temporal. Na segunda-feira que você vai acordar e você vê que a tua mente não está tão gostosinha como estava no domingo no culto. Você já está com conflitos dentro de você, você já sabe que vai lidar com intempéries na vida. E às vezes que você sai pensando que tudo vai correr de um jeito que você planejou e nas primeiras curvas daquele dia você já viu que a coisa não é assim. As notícias que você queria não vieram, houve oposição, houve hostilidade. Às vezes você tem conflito interior, às vezes você tem conflito com as coisas que estão à sua volta. Por quê? Porque a tua vida se desenvolve no tempo, no espaço, na história. Então você não está livre disso. Mas o fato de você viver essas coisas não significa que você não tem uma vida cristã autêntica. A vida cristã autêntica é uma vida real, no mundo real, de dores reais, de compromissos reais, de intempéries reais. Ela não é uma vida de astronauta celestial. Ela é uma vida que ela lida nessa arena cotidiana. Arena de feras, de lutas. E por isso que o Espírito vai intercedendo com gemidos inexpressíveis, ele vai intercedendo segundo a vontade de Deus naqueles momentos em que a vida faz você perder qual é o sentido dessa vontade, devido às lutas, às dificuldades. Então, ela, a primeira coisa, ela é uma vida real.
Por que eu estou falando isso, irmãos? E eu falo com muita dor no meu coração. Às vezes, dentro da igreja mesmo, você é ensinado sobre uma vida irreal. Você é ensinado sobre uma vida que você vai se decepcionar. Você, muitas vezes, dentro da igreja, é ensinado por uma vida de vitórias. Basta você crer, basta você ter fé, basta você determinar. Eu acho que a vida já te provou que não é assim, né? Eu acho que ela já te mostrou. E o erro não está na Escritura. O erro está na má interpretação da Escritura. O erro está na astúcia daqueles que induzem ao erro. Que criam um ambiente. Se você pega um cristianismo legalista, você vai viver a teologia da retribuição. Se eu faço tudo corretinho, então Deus vai me abençoar do jeito que eu estou orando para acontecer. Isso é o cristianismo legalista. Ou às vezes você vai para o cristianismo místico. Eu creio, eu creio, eu creio. Aí você crê e a coisa não acontece do jeito que você queria. Ou então você vai para um cristianismo licencioso. Eu faço o que eu quero da minha vida. Nada disso te livra dessas curvas. Por quê? Porque a vida cristã, ela ocorre em tempo, espaço e história. Ela é real. Reparem a minha vida. O ano passado, meu médico falou assim, você está com a tua próstata 100% tua próstata. E esse ano, você tem que tirar a próstata, senão você morre. E aí? Foi falta de fé? Foi falta de experiência mística com Deus? Não, é a vida. É a vida, é a realidade de tempo, espaço, história. Irmãos, eu estou falando uma coisa tão óbvia, tão lógica, mas eu estou me demorando aqui, porque eu já tive muitas experiências. Eu tive um aluno que dizia assim, jamais eu vou acreditar num cristianismo desse. Qual cristianismo? Esse cristianismo que eu fico doente. Como é que eu vou acreditar nisso? Num cristianismo que eu fico doente? Mas Paulo ficou doente. Epafrodito ficou doente. Timóteo ficou doente. Como é que Paulo orientou a Timóteo na doença? Repreenda! Rejeita! Declara! Não, o que ele fala? Pega água, mistura com um pouquinho de vinho, porque você está ruim do estômago. Pega o aspecto medicinal e vai curar do teu estômago. Nós fomos muito mal instruídos, irmão. Por isso que eu estou falando aqui de vida cristã. Usando a Escritura. Segundo, ela é uma vida real, vivida na perspectiva do Espírito Santo. Aliviou. Porque se a gente encara a realidade da vida na perspectiva do nosso eu, estávamos perdidos. Mas é na perspectiva do Espírito Santo. E quando Paulo fala disso aqui, ele está comparando com a lei do Antigo Testamento. Quando ele diz assim, onde o Espírito está, ali a liberdade, ele está comparando com a lei do Antigo Testamento que escravizava. Que era a lei de Moisés. Ele fala, até hoje, quando eles contemplam a lei, o véu está sobre eles, eles não conseguem enxergar além do véu. Eles ainda estão cegos para o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Então, é uma vida no Espírito. Isso nos dá a percepção da necessidade da comunhão com Ele. Nessa vida do Espírito, como diz, por exemplo, Romanos 8, 15, 16, ele dá testemunho no nosso espírito que somos filhos de Deus. Imagina o Espírito Santo testemunhando que você é filho de Deus no momento em que a vida te bate tanto que você coloca dúvida sobre a sua filiação. Você pergunta, se eu sou filho de Deus, por que eu estou passando isso tudo? E no meio dessas lutas todas, ele testifica dentro de você que você é filho. E aqui cabe bem a gente lembrar de uma coisa. Satanás usa de situações adversas da tua vida para querer tirar a tua identidade. Ele tentou fazer isso nada menos do que com Jesus. Repare. A tentação no deserto, ela está posicionada em Mateus 4.
Então, para você entender a estratégia de Satanás ali em Mateus 4, você precisa entender o que o pai fala sobre o filho em Mateus 3. Quando ele desce as águas para ser batizado no Jordão, há o espírito em forma de pomba sobre ele, uma voz que diz: este é o meu filho amado. Qual foi a pergunta de Satanás no deserto? Se tu és filho de Deus, olha aí. Se é verdade aquilo que foi declarado, então transforma essas pedras em pães. O que é isso, irmão? Como é que ele age na tua vida hoje? Se tu és filho de Deus, então diga não a esse câncer. Se tu és filho de Deus, por que você está passando por isso? Nesse momento nós podemos nos abater, mas nós não estamos sós. Eu não vou deixar vocês órfãos. O meu espírito vai estar em vocês. Tem outro consolador. E no momento que aquela serpente começa a tentar afetar a tua identidade por conta das adversidades que você está vivendo e te coloca a dúvida: será que você é filho de Deus mesmo? Será que você é um cristão mesmo? Será que você está debaixo da bênção de Deus mesmo? E você começa a sentir esse baque. O Espírito Santo vem testemunhar no teu interior de você é filho. Com toda a dor, com toda a lágrima, com todos os teus, nem os teus erros tiraram a tua filiação. Ai, que alívio. É uma vida vivida no Espírito Santo. Por ela ser uma vida vivida no Espírito Santo, ela é uma vida de glória progressiva. Olha que coisa, irmãos, eu estou aqui me domando para não me aprofundar muito, para não confundir a mente de vocês. Mas eu vou tentar parar por aqui. Ela é uma vida de glória progressiva. O que ele diz? Vamos lá para o texto que nós abrimos? Para a gente entender melhor isso. 2 Coríntios 3, né? Verso 18, ele diz: e todos nós com o rosto desvendado, esse rosto desvendado é em comparação com Moisés que colocava o véu sobre o rosto. Ele diz: nós não temos mais véu. Quando nos convertemos a Cristo, o véu é retirado. É o que ele diz. E nós vemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Por quê? Porque aquele véu era exatamente para a glória de Deus não desvanecer. E quem estava de fora não podia contemplar aquela glória. Por isso era colocado um véu. Ele diz: em Cristo o véu é tirado, porque nós vemos a glória de Deus na face de Cristo. E aqui eu quero que você entenda, que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento. Ele diz: nós com o rosto desvendado, nós vamos contemplando. Repare aqui, nós vamos contemplando por espelho. Quer dizer por espelho? Ainda embaçado. Que o espelho daqui da época de Paulo não era esse vidro que vocês vê com nitidez, era um metal. As pessoas olhavam para um metal e se viam de forma embaçada ainda. Então ele está dizendo aqui, olha, todos nós, sem esse véu que Moisés tinha, nós vamos contemplando. Repare a expressão da palavra contemplando. Porque na linguagem do português nosso, isso aqui é uma forma de linguagem chamada gerúndio, que significa o verbo em andamento. Nós estamos contemplando, continuaremos contemplando, contemplaremos até o dia de sermos como Ele é. É processo. Agora, como ele diz, vamos contemplando como por espelho, contemplando o quê? A glória do Senhor. A glória do Senhor se manifesta onde? Na face de Cristo. Então, quando eu olho para Cristo, eu contemplo a glória do Senhor e o Espírito vai me transformando de glória em glória na imagem dEle. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Tem que olhar para a glória dEle. Satanás não fica perturbado, não fica inquieto.
Se nós estamos domingo após domingo cumprindo os nossos votos religiosos, cumprindo as nossas práticas religiosas, mergulhando nos nossos misticismos sensoriais, Satanás não está preocupado com isso. A preocupação de Satanás é quando a gente agora contempla a glória de Deus na face de Cristo e caminhamos assim, conduzidos pelo Espírito de glória em glória. É aqui que ele se inquieta. E eu vou mostrar com isso, aqui em 2 Coríntios mesmo, a gente está no capítulo 3, você vai ler comigo o capítulo 4, do verso 3 até o verso 6, para você entender o que eu estou falando. Nesse ponto do meu sermão, eu quero que você entenda o seguinte: a vida cristã que vai se transformando de glória em glória é também debaixo de uma batalha espiritual travada. Então, ela é real, ela é vivida no Espírito. Por ela ser real, ela é desenvolvida debaixo de batalha espiritual. Ok? Porque qual foi o propósito de Satanás lá no Éden? Impedir que a imagem de Deus se desenvolvesse nos nossos primeiros pais. Qual foi a estratégia de Satanás no deserto? Oferecer ao filho a glória que não vinha do pai. Te darei tudo isso, todas as glórias do mundo. Agora reparem, 2 Coríntios 4, versos 3 e 16, depois vocês podem ouvir esse sermão de novo, ver de novo. Eu sei que eu falei que eu ia começar por coisas superficiais e depois ia me aprofundando mais. Aqui talvez a gente esteja se aprofundando mais, mas depois você vai ouvir de novo. Escuta de novo, escuta 2 vezes, escuta 3 vezes. Deixa isso ir se tornando dia, claro, no nosso meio, no nosso interior. Agora eu quero mostrar essa batalha espiritual. Eu só quero que você tenha esse ponto do meu sermão. Você contempla a glória do Senhor na face de Cristo. À medida que você faz isso, o Espírito Santo vai transformando você de glória em glória nessa imagem. Ok? Quando você está nesse processo, você não está livre de dores, de lutas, de tribulações, de provações. Mas nisso tudo está cooperando para o teu bem, e o teu bem é ser conforme a imagem do Filho Jesus, porque isso é o propósito que Deus, para o qual você foi chamado. Tá claro? É claro também que tem alguém que não vai querer assistir isso de braço cruzado. Então, 2 Coríntios 4, verso 3, ele diz assim, repare como tudo é pelo Evangelho, olha. Se o nosso Evangelho ainda está encoberto, obviamente você está ligando aqui com o véu que cobria. Então, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. E ele vai dizer por quê. Aí eu quero que você entenda. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. É aqui o ataque dele. Que essa imagem não resplandeça. Ele não pode tirar isso de você, mas ele quer impedir que essa imagem resplandeça. Ele quer impedir que você vá sendo transformado de glória em glória. Então ele cega o entendimento dos incrédulos. Repare como tudo começa no entendimento, irmãos. As coisas não começam nas sensações. Elas começam no entendimento. Esse é o alvo. Verso 5. Porque nós não pregamos a nós mesmos, olha. Não é para nós que vocês olham. Não é a nossa glória que vocês contemplam. Por isso que eu comecei falando que a vida cristã autêntica não é a vida de adereços religiosos que inflama o ego das pessoas, que cria competições dentro da igreja, de um puxando o tapete do outro para querer ser mais do que o outro, de pessoas que são enganadas, achando que pelo carisma daquele homem, Deus está presente na vida dele. Irmãos, isso tem que cair por terra, nós temos que amadurecer. Nós temos compromisso com a verdade nessa igreja. A gente precisa entender isso. Então, repare, porque nós não pregamos a nós mesmos. Ou seja, a glória que vocês contemplam não é a nossa glória.
Mas nós pregamos a Cristo como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse, e é o que Deus disse? Das trevas resplandecerá a luz. Eu sou a luz do mundo. E a luz está, e a vida estava nele, e a vida é a luz do mundo. E as trevas não suportam essa luz. Então ele diz, repetindo o verso 6 agora, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo, ele quem? Deus, resplandeceu em nosso coração. O quê? Para que ele resplandece, aqui a ideia de luz, de resplandecer, para que essa luz dentro de nós? Ele diz, é para iluminação do conhecimento da glória de Deus que está na face de Jesus Cristo. Irmãos, eu acredito no que eu creio. A minha vida cristã não foi uma tentativa de crer. Ela é desenvolvida sobre aquilo que eu creio. A minha vida toda, aquilo que eu creio, eu procurei entender. Eu creio. Por isso que o autor de Hebreus diz, pela fé entendemos. Eu não entendo para depois crer. Que aí seria mérito meu. Eu creio, porque ele me deu o dom da fé. E agora eu creio em coisas que transcendem a minha mente, mas que não são estranhas a ela, porque ele tem uma mente nova. Então as coisas que eu creio, por eu ter uma mente nova, eu procuro entendê-las. E à medida que eu entendo, essa verdade vai brilhando, até se tornar dia perfeito. Por isso que a vida cristã ela é intensa e ela é longínqua. Então, repare, olha, a glória de Deus se revela na face de Cristo. Por isso, o que nós lemos lá em 2 Coríntios? Contemplando por espelho a glória do Senhor. Por espelho nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo. Nós não vemos ainda nitidamente. É por espelho. Mas o que o Espírito vai fazer, então, já que estamos nessa posição de contemplar a glória de Deus que está na face de Cristo, o que o Espírito vai fazer? Então ele vai nos transformando nessa imagem, e essa ideia de continuidade está expressa nas palavras de glória em glória. Mesma expressão que você vê no Salmo 84, quando os hebreus, os israelitas, se deslocavam em peregrinação para a casa de Deus, ele dizia assim, vão indo de glória em glória, e cada um se comparece diante do Deus em Sião. Essa jornada que a gente está tratando aqui é vista de forma poética no Salmo 84. Então, por isso, irmãos, que nada nos derruba, que nós não estamos sós. Nós vimos hoje que é possível viver uma vida morta. Vimos hoje que é possível viver uma vida cristã inautêntica, baseada no legalismo, baseada no misticismo, baseada no licencialismo. Muita lei, muita experiência mística, nenhuma demanda de lei sobre mim. Tudo isso é falso. Mas nós vimos isso, que hoje que a vida cristã autêntica, primeiro, ela é real. Segunda, ela é infundida pelo Espírito. Ela é vivida no Espírito Santo. E terceiro, ela é uma glória progressiva. À medida que vamos contemplando a face de Deus, a glória de Deus na face de Cristo, o Espírito vai nos transformando de glória em glória na imagem dele. Isso requer de mim, de você, tinha umas coisas para falar, mas nosso tempo não dá. Isso requer de mim, de você, vida de comunhão com o Espírito Santo autêntico. Não deixe Satanás te enganar. O que é isso, pastor? Você vai orar e fala assim, eu não senti nada enquanto eu estava orando, Deus não está comigo. Você não tem que sentir nada, você tem que orar. Sentir ou não é decorrência. A tua busca por Deus não pode ser
classificada como autêntica ou não autêntica se você sente alguma coisa. A tua busca com Deus é autêntica porque você é um cristão e você está fazendo aquilo que Deus te orienta na palavra dele. Então, conselho para você: busque a comunhão com o Espírito Santo todos os dias da tua vida. Tenha uma rotina devocional, mesmo que você não sinta nada. Pastor, mas hoje eu acordei sem vontade. Vá sem vontade. Vá desse jeito. Não procura Deus só quando você tem vontade, porque aí você é que está norteando tudo. Procure a Deus porque Ele é Deus. Porque você é criação dele, a tua vida está oculta nele. O propósito para a tua vida está nele. Busque ele por meio do Espírito. Por meio do Espírito, fita os teus olhos em Jesus, como diz o autor de Hebreus. Fita os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. E pela alegria também que nos está proposta, nós também suportamos as adversidades de uma vida cristã real. E nessa vida cristã real, nós vamos transformados de glória em glória. É a glória progressiva. É me parecer mais com Cristo amanhã do que hoje. Me parecer com Cristo depois da manhã mais do que amanhã. E o que é possível para isso? Tudo. O que é necessário? Tudo. Tua vida cristã autêntica. Não fuja das lutas. Não pense você além do que convém. Não pense que para você se sentir bem com Deus, você tem que estar fazendo tudo certo. Você não vai fazer sempre tudo certo. Você vai errar. A tua vida com Deus não depende do teu acerto. A tua vida com Deus depende de uma vida que se derramou na cruz. Por isso você tem vida com Ele, não é por causa do teu acerto, não. Então, irmãos, com poucas palavras, talvez na ceia a gente arremate isso de uma forma bem mais breve, para falar que essa vida cristã, ela se desloca do interior para o exterior, ela é missional e ela é eterna. Mas isso a gente fala domingo que vem. Eu só quero orar com você, mas eu não queria terminar pedindo para você lembrar das coisas que Deus tem falado a você e que tem usado esse púlpito. Lembra de hoje. É possível ter uma vida morta. Lembra de hoje. É possível ter uma vida cristã inautêntica. Lembra de hoje. A vida cristã é real. A vida cristã é vivida no Espírito. A vida cristã é uma transformação progressiva na imagem de Deus que está na face de Cristo pela obra do Espírito Santo. Busca a comunhão com Ele. Busca a intimidade com o Senhor. Procure compreender o que é o Evangelho. O que foi as palavras de Jesus. Está consumado. E que Deus possa nos iluminar cada vez mais. Pai de amor, eu estou diante de Ti, da Tua palavra, de irmãos que estão sentados aqui me ouvindo, de irmãos que estão me ouvindo em casa e de irmãos que ainda ouvirão este sermão. Tu conheces cada um de nós, está aqui, nossos dilemas, nossas lutas, às vezes os nossos enganos, né? E nós te clamamos pela palavra pregada hoje, pelo sermão de hoje. E daqui possa desencadear vidas plenas no Espírito Santo. Vidas desenvolvidas no Espírito Santo. Vidas que pela interferência do Espírito, pela comunhão com o Espírito, são vidas que vão resplandecendo cada vez mais a glória de Deus que está na face de Cristo e agora está também em nós. Ó Deus, ajuda-nos. Desperta cada irmão, cada irmã meus que estão aqui. Desperta a minha própria vida para entender o cristianismo autêntico, para entender o que é a vida cristã, para entender o que é a vida produzida pelo Evangelho, o que é a vida no Espírito. Livra-nos, Senhor, de um legalismo doido, livra-nos de um misticismo desenfreado que tão enfeiece o cristianismo, Senhor. Livra-nos disso.
Queremos ter experiências reais contigo, mas oriundas da tua ação e do conhecimento que tu nos traz da tua palavra. Livra-nos de querer os movimentos, de confundir movimentos de massa religiosa com a tua presença. Livra-nos da má compreensão da tua palavra. Livra-nos, Senhor, livra-nos de não entender o que tu deixaste registrado para nós. Todas as vezes que essa igreja estiver reunida, que não falte clareza nas tuas verdades. Que não falte em nós a capacidade de entender essas verdades. Dependemos do teu Espírito. Conduza-nos, guia-nos, levanta-nos como remanescente fiel, num tempo de tanta apostasia, um tempo de tanta distorção, um tempo de tanta confusão no meio evangélico. Levanta-nos como um remanescente fiel da tua palavra, Senhor. Nós oramos a ti, confiamos a ti. Venha sobre a vida de cada um de nós aqui, nesta manhã, o teu renovo, a tua graça, teu refrigério, teu bálsamo. Muitos irmãos, tal como eu, estão ouvindo essa palavra, passando por momentos difíceis dessa vida real que nós vivemos, dessas estradas da vida que guarda para nós coisas que nós não queríamos. Mas nesta manhã, Senhor, venha nos ensinar a sermos transformados de glória em glória, mesmo no meio dos momentos mais difíceis da vida, dos momentos que a gente não entende, dos momentos que se impõem sobre nós. Amadurece essa igreja. Que as pessoas que entrarem aqui por conhecer a tua palavra, por ouvirem o evangelho, alcance aqui junto conosco maturidade cristã. Que não sejamos mais meninos agitados de um lado para o outro, seguindo qualquer vento de doutrina, nos submetendo àqueles que com astúcia vão nos induzindo ao erro. Mas antes, Senhor, nós queremos seguir a verdade em amor e crescer em tudo em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Todos nós aqui, cada junta, cada um cooperando com a sua parte, possamos edificar essa pequena comunidade para a tua glória, para a honra e louvor do teu nome. Assim nós oramos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém.